Muito bom, caríssimos. Vamos continuar aqui. A gente está estudando pensão por morte, benefício super importante. Bom, e nós estamos vendo situações anômalas, né? Não são do cotidiano. Então a gente viu, encerrou a última aula, por exemplo, vendo uma situação em que o próprio dependente, portanto um familiar, ele é acusado, ou às vezes até de forma comprovada, ele matou o segurado. E fica aquela situação, até a doutrina chama isso de pensão por morte amoral, porque fica uma situação grotesca. A pessoa gerou a morte de um terceiro, do segurado, e vai ainda se beneficiar dessa morte. Por isso que eles falam até de homicídio doloso. Nem vale para homicídio culposo, pode acontecer também, não? Que aqueles em que há negligência, imperícia, mas que não há, obviamente, a vontade de atingir o objetivo, tá certo? Então, vamos ver mais uma situação em que também é anômala, mas que tem que ter previsão, claro, no direito tem que prever aqui essas situações. Então, uma outra, essa aqui está mais ligada à fraude. Perde o direito ao benefício, à pensão por morte, o cônjuge ou companheiro, companheira, claro, se comprovada simulação ou fraude no casamento ou na união estável. Apuradas essas fraudes em processo judicial no qual será assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa. Só que aqui é que interessante, você pode suspender, isso não está muito claro, né? Mas a norma, ela não exige trânsito em julgado. Então, o INSS pode entrar com uma ação, por exemplo, falando o seguinte, olha, teve fraude aqui. Essas pessoas não foram casadas, era uma pessoa muito idosa, casou com uma pessoa muito nova, sem nenhum preconceito com relação à idade, mas se casou já no leito de morte, então 2 dias antes de morrer, claramente nunca tiveram nenhum tipo de relacionamento. Então, claramente aqui a gente vai ter uma fraude. Ajuiza uma ação e falar, Omar, precisa do trânsito em julgado? Precisa acabar? Não, não é necessário que encerre-se a ação. Basicamente, você vai fazer o quê, gente? Você simplesmente pede uma antecipação de tutela, uma tutela provisória, se o juiz conceder, já suspende o benefício, ok? Claro que só ao final que a gente pode falar com o trânsito em julgado, propriamente em perder direito ao benefício, tá bom? Tranquilo? Então são 2 situações anômalas. Vamos dar uma olhadinha aqui, nessa parte marrom aqui, eu vou explicar, vou comentar um detalhezinho aqui com vocês. Vamos lá. Então, o que a gente vai ter, gente? Vão ter 2 situações, só para a gente guardar, 2 situações aqui em que, deixa eu ver aqui, vou pôr aqui a parte marrom aqui, vamos lá. Vão ter 2 situações em que é possível você perder, de forma anômala, ainda é diferenciada, excepcional, a pensão por morte. No caso de homicídio doloso, ou ainda, em que hipótese, gente? No caso também de fraude, casamento fraudulento, aquele casamento em extremis, né, como a gente fala no direito, no leito de morte, até pode ter casamento em extremis, correto, pelo amor de Deus, a pessoa vivia junto e o sonho era, por exemplo, casar, tá bom, nesse caso não tem problema, mas aqui a gente está falando do casamento fraudulento de pessoas que nunca tiveram nenhum tipo de relacionamento. É só tratar a pensão por morte como herança. Então, hoje existem instrumentos para que a gente possa afastar isso, tá bom? Vamos voltar aqui para o material, vamos lá. Bom, então, a gente estava vendo a questão das fraudes. Vamos continuar. Salvo se houver decisão judicial em sentido contrário, isso aqui é mais uma novidade de 2019, da legislação, da alteração que nós tivemos aqui na legislação previdenciária em 2019, já no governo Bolsonaro. Salvo se houver decisão judicial em sentido contrário, em caso de ação que visa a habilitação de novos dependentes, por exemplo, uma companheira, quando a esposa já está recebendo. Isso acontece muito. A esposa recebe já a pensão por morte, por quê? Porque havia uma separação de fato. Então não tem a averbação da separação na certidão de casamento. A ex-esposa, ela chega no INSS com a certidão de casamento e o INSS não pode saber se o segurado, durante a vida, por exemplo, se separou
de fato dela, sem se divorciar, sem se separar judicialmente. Por essa razão, nesse caso, o INSS concede o benefício. Daí, sei lá, 2 anos depois vem a companheira e fala, não, eu quero o benefício para mim. Então, daí dá um problema, gente, que é o seguinte, muitas vezes o juiz dá uma liminar, depois essa liminar é revogada, o INSS tem que pagar 2 vezes. Por isso que o legislador, ele falou o seguinte, salvo se houver decisão judicial em sentido contrário. Então o juiz pode dar uma liminar, uma tutela provisória, não tem problema nenhum. Mas salvo nessa hipótese, em caso de ação que visa a habilitação de novos dependentes, pode ser um filho também, que fez que não era juridicamente filho, fez o reconhecimento de paternidade no direito de família, tem essa previsão, né? Então, em caso de ação judicial que visa a habilitação de novos dependentes, o pagamento tem que aguardar o trânsito em julgado da ação. Para evitar isso, ficou pagando, sei lá, 5 anos a companheira, depois ela perdeu a ação e ficou por isso mesmo, porque ela não vai ter sequer condições de devolver esses valores, embora tecnicamente o Superior Tribunal de Justiça hoje entenda que em caso de revogação de tutela ou liminar, aquele que indevidamente recebeu pode ter que devolver. Isso inclusive consta da legislação do 8.213, não só do STJ, mas a lei 8.213 prevê também. Mas na prática as pessoas muitas vezes são pobres, não têm bens e o INSS acaba ficando no prejuízo, tem que pagar 2 vezes. Então por isso essa nova orientação. Poderá, de qualquer forma, o INSS cobrar os valores indevidamente pagos ao dependente. Então, se aconteceu, sei lá, por exemplo, a esposa recebeu indevidamente. Por quê? Porque ela já estava separada fazia 20 anos. Ela não teve aí boa fé, falou que estava morando junto até o dia da morte e não estava. Então, ela recebeu indevidamente, sei lá, 5 anos, 4 anos. O INSS pagou e agora vai ter que pagar eventualmente tudo de novo para a companheira ou para um filho, para quem for. Nessa hipótese, o INSS pode cobrar os valores indevidamente pagos àquele dependente. Perfeito? Isso tem previsão específica na Lei 8.213. Bom, vamos dar uma olhadinha agora, gente, no artigo, também umas novidades, né? Essa norma aqui está em vermelho, porque vamos ler o próprio texto da lei, da 8.213, alterado pela 13.846, 13.846 de 2019, que fez algumas alterações na lei de benefícios, na lei que nós estamos estudando. Então, mais especificamente, o que a gente vai ter? Lei 8.213, está muito vermelho isso daqui, deixa eu colocar uma outra cor aqui para diferenciar, vou colocar aqui uma outra cor. Vamos ler juntos. Artigo 76, parágrafo 3º. Na hipótese de o segurado falecido estar, na data de seu falecimento, obrigado por determinação judicial a pagar alimentos temporários a ex-cônjuge, ex-companheiro ou ex-companheira, a pensão por morte será devida pelo prazo remanescente na data do óbito, caso não incida outra hipótese de cancelamento anterior do benefício. Isso aqui é uma novidade, bom, como os senhores estão vendo, né? Uma novidade da legislação. Por quê? Porque assim, como é que funciona o caso dos dependentes? Na classe 1 tem 3 classes. A classe 1 é cônjuge, companheiro e filhos. Perfeito. Só que e o ex-cônjuge? E o ex-companheiro? Não, ele só permanece como dependente e, portanto, poderá vir a receber a pensão por morte na hipótese dele manter a dependência econômica com o segurado até a data da morte. Isso ocorre, em regra, pelo menos para fins de concurso, isso se dá por meio da concessão de alimentos. Então você separa e paga alimentos. Pode ser a mulher paga alimentos para o marido paga alimentos para a ex-esposa. Perfeito. O ex-companheiro, ex-companheira. Ok. Então, nessa hipótese, a pessoa pode receber, até dependendo da situação, de forma vitalícia a pensão por morte. Mas há situações no direito de família em que, na separação, não se prevê um pagamento de pensão alimentícia para o ex-cônjuge para sempre, de forma vitalícia, e sim por um período, 2 anos, 3 anos, 5 anos, até que ele possa já se restabelecer, voltar para o mercado de trabalho. Então, isso é algo mais novo, principalmente porque antigamente qualquer separação gerava pensão alimentícia para a ex-esposa, por exemplo. Isso já não é mais assim, porque a mulher hoje, claro, tem um outro papel na sociedade e no mercado de trabalho, razão pela qual você tem que ver o caso concreto. Então, às vezes, sei lá, 3 anos vai pagar o juiz na separação, fica determinado 3 anos de pagamento de alimentos, pensão alimentícia
para a ex-esposa. Perfeito. E daí o marido morre no primeiro ano. Um ano depois o marido morre, o ex-marido, né? E era o segurado. Por quanto tempo a mulher vai receber a pensão por morte? Olha, daí depende da situação, a gente sabe, a gente vai ver que hoje em dia se pode receber a pensão por pouco tempo, mas se não tiver outra regra que antes elimine, cancele a pensão, ele vai receber no máximo pelo prazo remanescente da pensão alimentícia. Faltava um ano, vai receber por um ano. Acabou. É isso. Por quê, gente? Porque depois se presume que não havia mais dependência econômica, ok? Então, alimentos temporários, uma novidade como tal, sempre tem mais chance de ser exigido nos concursos. Vamos seguir. Mais uma questãozinha interessante aqui, com direito a um xizinho. Então aqui, isso foi trazido já no governo Dilma, em 2015, nós tivemos algumas alterações na pensão por morte. Antigamente, toda a pensão por morte era vitalícia. Não interessa a pessoa estar casado há 2 meses, 1 mês, se tinha 18 anos, 16 anos, não interessava, ia receber pelo resto da vida. Hoje não é mais assim no caso do cônjuge. Pelo menos não é mais a regra. Caso o segurado tenha, no dia da morte, evidentemente sempre analisando a data da morte, menos de 18 meses de contribuição, incluindo, eventualmente, contribuições para regime próprio, de previdência dos servidores. Juntou o tempo de contribuição na vida dele, menos de 18 meses. Se isso acontecer, complicou. Ou, outra situação que também vai gerar a redução, a restrição, o recebimento sobre uma ótica temporal bastante restrita, bastante reduzida da pensão por morte. Ou, quando ele faleceu, estava com menos de 2 anos, havia menos de 2 anos em que eles estavam casados ou viviam em união estável, viviam maritalmente. Então são 2 situações, menos de 18 meses ou casamento ou união estável com menos de 2 anos, na data do óbito. O cônjuge ou companheiro, companheira, obviamente sobrevivente, somente vai receber 4 meses de benefício. Que é isso, Marco? 4 meses de pensão por morte? Parece auxílio funeral? Olha, é verdade. Em comparação como era no passado, quer dizer, uma pessoa de 18 anos, 16 anos, ia receber até os 90, hoje uma situação como essa choca. Mas é verdade, vai receber apenas por 4 meses o benefício. Salvo se o óbito se deu por acidente do trabalho ou acidente de qualquer natureza. Nesse caso, daí você vai para uma outra regra que depende da idade do cônjuge, etc., que vai ser o que a gente vai analisar no próximo quadro. Então, se o segurado ele tinha menos de 18 meses, isso não é carência não, viu, gente? Porque a carência é sempre 0. Aqui é para ver quanto tempo que você vai receber o benefício. Se o segurado tinha menos de 18 meses de contribuição, valem contribuições, inclusive para o regime próprio, ou menos de 2 anos de casamento, ou ainda união estável. Na data do óbito, o cônjuge ou companheiro somente recebe 4 meses de benefício, salvo se morreu em decorrência de um acidente de trabalho ou qualquer natureza. Marta, dá um exemplo aí. Vamos lá. Um exemplo qualquer? Tranquilo. O exemplo Vamos dar aqui o exemplo morreu de infarto. Dia dia da lua de mel, tal, morreu de infarto. Infarto não é tecnicamente considerado acidente de trabalho de qualquer natureza. Acabou, não ficaram 2 anos juntos, não é acidente, vai receber apenas por 4 meses. Ou ainda, se a pessoa estava no início da vida profissional e faleceu, daí mesmo que já estava casada há 10 anos, porque isso aqui não é E, né? Daí nesse caso também vai receber apenas por 4 meses. Superado esses 4 meses, gente, para o cônjuge ou companheiro, companheira, nos demais casos, a duração do benefício vai depender da expectativa de sobrevida do cônjuge ou companheiro ou companheira. Vai variar de 3 anos, vai receber a pensão por morte 3 anos, se na data da morte do segurado, a companheira ou companheiro tinha menos de 21 anos. Vai receber por 6 anos, se na data da morte do segurado tinha o cônjuge ou companheiro, companheira sobrevivente, 21 a 26 anos. Vai receber por 10 anos, se na data da morte ele tinha de 27 a 29 anos, o cônjuge sobrevivente. 15 anos, tinha de 30 a 40. 20 anos, 41 a 43. E vitalício, a partir de aproximadamente 44 anos, ou ainda, daí sim, independente da idade, se na data da morte
o cônjuge, companheiro ou companheira sobrevivente era inválido ou deficiente. Ah, então vamos lá, Omar. Para receber de forma vitalícia, como era antigamente, são 3 situações. 44 anos ou mais, invalidez, não pode trabalhar, ou deficiente. Pode trabalhar, mas claro, com muito mais dificuldade, por ser deficiente, a razão pela qual, nessas 3 situações, aí sim, as 2 últimas, independentemente da idade, vai receber, aí sim, mas sempre, mas desde que, não esqueça, superada a primeira etapa, que é aquela dos 4 meses. Tá bom, gente? Tranquilo? Bom, ainda vamos ter mais pensão por morte, mas a gente deixa para o próximo bloco. Até mais!